Muito bem. Irmãos, aí atrás tem a cópia da lição. Eu estou fazendo uma lição um pouco diferente da série que nós estávamos seguindo. Espero voltar. Mas é que tem certas coisas, certos fatos que você deve aproveitar. Eu acho assim, certos eventos no mundo que marcam o mundo, que chamam a atenção. É um bom momento para a gente aprender com aquilo que está acontecendo. Então, eu gosto de aproveitar essas situações. E essa semana passada, o mundo evangélico americano foi surpreendido com uma verdadeira tragédia, que é sobre isso que eu queria falar para os irmãos, que é a tragédia de Joshua Harris. Vou falar um pouquinho sobre ele, a história, e hoje e no próximo domingo, hoje vamos mais entender a situação. No próximo domingo eu queria trazer lições, o que nós aprendemos mais para a nossa vida com a situação desse pastor famoso, conhecidíssimo, lá dos Estados Unidos. Então acompanhe a leitura, vamos lendo e conversando sobre o conteúdo. Há 22 anos, o jovem Joshua Harris, à época com 21 anos, escreveu um livro que marcou o mercado editorial dos Estados Unidos, chegando a vender 1.200.000, está errado o ponto aí, o segundo ponto, né? Erro meu. Chegando a vender 1.200.000 cópias. Não é qualquer pessoa que vende essa quantidade de livros. Eu acho que o autor que vende 200.000 já está morto e feliz. Eu vendi 1.200 já, tá mal, mas não estou chegando bem pertinho. 3 anos já, mas está andando. 1.200 é muita coisa. Enfim, mas imagina, 1.200.000 cópias. É muito livro, tá? Foi isso que esse homem conseguiu. Detalhe, escreveu o livro com 21 anos de idade. Eu já estou com quase 100, né? E não estou longe disso. O título é Eu Disse Adeus ao Namoro. Já ouviram esse livro? Já ouviram? Jovens com certeza já viram, né? Quem já ouviu falar, já leu? Hã? Foi? Mas vocês não disseram adeus ao namoro, não. Não seguiram o conselho do autor. Então, eu disse adeus ao namoro. A sua tese principal é que o namoro é uma das coisas mais destrutivas para os jovens, pois não tinha ou não tem o foco no casamento e abre uma grande oportunidade para a fornicação. A proposta era que o namoro fosse substituído pelo cortejo. O que é isso? Uma forma de aproximação entre rapazes e moças que seria mais intencional com a participação da família e da igreja. Até aqui tranquilo, nenhum problema. O livro de Joshua Harris está cheio de ensinamentos valiosos e bíblicos e se tornou leitura obrigatória para os filhos de famílias evangélicas, especialmente para os lares onde os filhos foram educados pelo método homeschooling, que é esse método em que as crianças são educadas em casa. Note bem, não é que o Joshua Harris escreveu o livro para ser usado especificamente nesse contexto, mas os pais que têm a mentalidade e têm desenvolvido esse projeto entenderam que esse livro era quase leitura obrigatória para os seus filhos. Então, a partir do crescimento do movimento do homeschool e tudo, o livro chegou nesse momento, por isso também essa venda astronômica. Por causa da venda fenomenal do livro, Joshua se tornou muito conhecido, inclusive fora dos círculos evangélicos. Em 2004, ele se tornou pastor de uma mega igreja em Maryland e ficou naquela posição até 2015. Joshua também estabeleceu uma série de conferências conhecida como Nova Atitude. Ao longo desses anos, Joshua Harris se tornou um defensor emblemático da pureza dos jovens, da ética sexual bíblica, do casamento e do papel da mulher conforme as Escrituras. Fantástico. Exatamente. É inspirado por ele. O movimento Escolhi e Esperar, com certeza, foi inspirado por ele. Tá? Que em si também é uma coisa boa. E veja, então, as teses e os pontos principais do livro são coisas excelentes. Entretanto,
No último dia 29 de julho, então isso é bem recente agora, Joshua fez uso das suas contas nas mídias sociais para informar, primeiro, que estava deixando a mulher, e segundo, que estava abandonando a fé. São duas coisas fortíssimas. Só a primeira já daria para você, peraí, como é isso? O homem que por tantos anos esteve defendendo o casamento bíblico, a pureza, está abandonando a mulher, já isso seria demais. Mas não é só isso, ele está abandonando a fé também. Aí dá um nó na cabeça, né? E eu fico imaginando os jovens, as dezenas de jovens e jovens adultos hoje, que certamente foram inspirados, receberam a orientação, se espelharam nesse homem. Como é que vai ficar a cabeça de muitos deles? Entre outros efeitos que nós vamos falar também. Então, aqui estão algumas publicações do Joshua Harris no Instagram e no Facebook. E aqui eu coloco exatamente o que ele colocou na mídia social. Nós, ele está falando, ele e a esposa, na verdade, os dois publicaram ao mesmo tempo. Estamos escrevendo para compartilhar a notícia de que estamos nos separando e continuaremos nossa vida juntos como amigos. Em anos recentes, algumas mudanças significativas têm ocorrido para nós dois. Certamente, e tem muitas mudanças que a gente não sabe ainda. É com sincero amor um pelo outro, o entendimento de nossa história como casal, que estamos levando adiante essa decisão. Esperamos criar um generoso e solidário futuro, um para o outro e para os nossos 3 maravilhosos filhos nos anos à frente. Obrigado por seu entendimento, pelo respeito à nossa privacidade durante esse tempo difícil. Então, aqui foi o anúncio da separação. Bonitos, palavras bonitas, bem redigido o texto. E quase que convence a gente, que legal, né? Uma boa coisa, vão continuar amigos, vão criar um futuro brilhante para os 3 filhos, mas não vão ficar mais juntos. Estou aprendendo, aqui outra parte da publicação dele. Estou aprendendo que nenhum grupo tem o monopólio da graça. Esta semana, eu recebi graça de cristãos, ateus, evangélicos, ex-evangélicos, héteros e pessoas LGBT. E todas as outras de todas as outras pessoas, deve ser. Claro que há palavras fortes de exortação de pessoas religiosas, mesmo que nem sempre sejam agradáveis. Eu sei que eles estão procurando me amar. Há também aqueles comentários rancorosos, irritados e de ódio que me ferem. Outra pequena mensagem foi essa. As mensagens que foram deixadas em nosso anúncio, isso é, no Instagram, no Facebook, onde ele publicou, é que eu sofri uma grande mudança em relação à minha fé em Jesus. A frase popular para isso é desconstrução. A frase bíblica é cair. Por todas as medidas que eu tenho para a definição de cristão, eu não sou um cristão. Muitas pessoas falam que existem diferentes formas de praticar a fé, e eu queria ficar aberto a isso, mas não é o que acontece comigo agora. Então, claramente, ele está dizendo, eu não sou cristão. Ele está, com todas as letras, dizendo, eu abandonei o cristianismo. Aos meus amigos cristãos, eu estou grato por suas orações. Não tome como ofensa se eu não retornar imediatamente às ligações. Eu não posso me juntar a vocês em seu luto. Eu não vejo esse momento negativamente. Eu me sinto muito mais vivo, acordado e surpreendentemente esperançoso. Eu acredito, como minha irmã Júlia, que tudo ficará bem. De todas as maneiras, todas as coisas ficarão bem. Então, esse foi o anúncio de Joshua Harris, né? Chocante, muito chocante, mas veio à tona agora no dia 29 de julho. Um pouco da história do Joshua. Nada acontece no vácuo. Por isso, para entender os eventos recentes e o impacto do livro de Joshua Harris, que o livro do Joshua Harris teve, é bom conhecer um pouco a sua história.
Harris é filho do casal Greg e Sono Harris, que foram muito influentes na defesa do homeschooling durante as décadas de 70 e 80 na costa noroeste dos Estados Unidos. Foi naquela região que nasceu o movimento. Aprendendo com os liberais, que foram pioneiros na metodologia de educação familiar, os conservadores viram nesse método uma forma de proteger os filhos do liberalismo e secularização que estavam invadindo o sistema educacional tradicional. O movimento de homeschooling foi a parte do reavivamento juvenil, foi parte do reavivamento juvenil ocorrido na costa oeste americana, especialmente na década de 70, que ficou conhecido como o movimento Jesus People. Esse movimento se constituiu numa reação à explosão rebelde da juventude hippie, que se caracterizava, entre outras coisas, pela música rock, drogas e sexo livre. O movimento Jesus People tentava exaltar os padrões bíblicos em termos de família e casamento. Foi nessa conjuntura que Joshua Harris foi criado, e o impacto do seu livro acontece também no vácuo desse movimento. Eu disse adeus ao namoro, assim como a explosão do homeschooling, acontece como uma rejeição ao modelo dominante, despertando pais e filhos para desenvolverem uma nova forma de aproximação entre garotos e garotas. Aí só um pouco do contexto de vida, para a gente conhecer melhor esse autor. Segunda coisa, um ponto intrigante. O que realmente está por trás da mudança de Joshua Harris? Certo? A gente não sabe todas as coisas ainda, mas já dá para perceber alguns sinais. A situação é ainda muito nova e assustadora, deixando a impressão de que a história está sendo compartilhada em doses homeopáticas, com algumas peças fora do quebra-cabeça. Por enquanto, temos as explicações do próprio Joshua, que nos parecem bastante incompletas. Alegando que o seu ministério havia começado às avessas, Joshua resolveu deixar o ministério pastoral. Ele estava numa enorme igreja lá em Maryland, a fim de ganhar formação teológica formal. Ou seja, ele era pastor, mas não tinha feito seminário, então em 2015 ele disse, não, eu comecei de trás para frente, eu vou sair da igreja e vou receber a minha educação teológica no seminário. Um parênteses importante, irmãos, seminário não forma pastor. Seminário não forma pastor, seminário dá recursos, ferramentas excelentes e úteis para o ministério pastoral, mas não existe a associação ou sindicato ou conselho regional dos pastores, que quando você termina o seminário, você vai lá, eles carimbam, diz, pronto, você agora é um pastor. Pastor quem forma é a igreja que forma pastor. Não estou dizendo que seminário não é bom não, eu fui e aconselho e é ótimo. Mas entenda bem, seminário não é uma escola técnica que forma pastores, tá? Seminário dá ferramentas. Há muitas pessoas que vão para o seminário que jamais deveriam ser pastores e que foram reconhecidos assim, mas certamente estavam no lugar errado. Então, não há dúvida de que esse homem sabe disso. Ele não precisava ir para o seminário para ser pastor. Então, aqui já começa uma coisa, como que eu digo, uma peça do quebra-cabeça está faltando, como se tenha algo mais que precisa ser compreendido se ele revelar. Mas foi isso que lhe aconteceu, né? Harris entrou em contato com colegas que disseram, no seminário, lá onde ele foi, em Columbia, no Canadá, ele entrou em contato com colegas
que disseram que tinham sido prejudicados pela leitura do livro. Certo? Agora, eu já li outros relatos de pessoas também dizendo que tinham sido prejudicados pela leitura do livro. Isso é uma coisa antiga. Mas parece que para ele a coisa ficou mais forte quando ele chegou no seminário e os colegas de seminário disseram isso para ele. Joshua diz que esse foi um marco importante na sua vida. Outra vez no Twitter, uma mulher escreveu dizendo que o livro de Joshua tinha sido usado contra ela como uma arma. E eu acredito. Os relatos de alguns jovens ou jovens adultos que diziam ter sido prejudicados, por exemplo, uma das coisas era que muitos pastores e igrejas pegaram os conselhos de Joshua e fizeram daquilo uma regra e uma lei para a juventude. Tipo, ninguém namora aqui na igreja. Se namorar, pode ser disciplinado e tal. Era algo assim. E se por acaso isso acontecesse, a pessoa era reconhecida como um jovem rebelde e tal e tal. Certo? Claro que nem todos os jovens das igrejas seguiram isso. E muitas vezes alguns achavam que essa regra tinha que ser seguida como quem está seguindo um versículo bíblico. Porque, bom, está aqui escrito no livro de Joshua Harris. Tá? A gente precisa ter sempre muito, muito cuidado com excessos, para lá ou para cá. Muito cuidado para não chamar pecado o que a Bíblia não chama. Muito, muito cuidado com isso. A gente precisa ter bastante equilíbrio. É daí que surgem ideias extremas e distorcidas, à medida em que você pega mesmo um conselho que seja bom, mas você eleva a posição de autoridade bíblica. Tem certas coisas que são boas, recomendáveis, você diz, isso é bom, eu recomendo, mas não estou dizendo que isso é uma norma das Escrituras. Então, a gente precisa ter cuidado, e eu acho que aqui começa a entender a situação que eu creio deu um nó no juízo do próprio autor, depois de um tempo. Eu creio. Uma das coisas que nós devemos aprender, próximo domingo vamos falar, é o que significa legalismo e o perigo do legalismo. Simplesmente terrível, porque ele tem a aparência de piedade, externamente é tudo aquilo que um crente poderia ser, mas é só externamente. Coração não existe temor do Senhor. É muito fácil ser um crente legalista. É muito fácil. Você não tem dilemas. Alguém fez as regras, ou você fez, você segue essas regras, pronto, daqui para frente, fiz o checklist, estou ótimo, pronto. E o restante? Não, o restante não está na minha lista. Não é? Às vezes a gente admira porque que igrejas legalistas crescem, porque é fácil ser crente legalista. Não tem dilema espiritual. E você tem a sensação de que está sempre bem com Deus. Porque na lista que foi dado, você está ótimo. Né? Muito sério. Então, o Joshua entrou em contato com essa mulher, e aqui ele disse que foi outro evento que marcou a vida dele, porque ela disse que o livro foi usado contra ela como uma arma. Harris pediu desculpas e continuou conversando com a mulher, que, segundo ele, lhe disse algo que ele jamais esquecerá. A mulher disse: pela primeira vez na vida, vejo um líder religioso reconhecendo o seu erro e pedir desculpas. Bem, esse homem estava desde 2004 a 2015 no ministério, numa grande igreja. Foi a primeira vez na vida que ele topou com um pastor, alguém que era líder religioso, que era capaz de reconhecer que estava errado. Nota como isso é estranho? Porque eu acho que ele devia parar e dizer, bem, talvez eu nunca falei não, mas porque eu não conhecia, mas se ela estivesse na minha igreja, ela ia reconhecer que muitas vezes eu admiti que estava errado. Mas para ele foi uma surpresa a mulher dizer isso como se não fosse uma coisa que deveria acontecer sempre. Movido por esse episódio, Harris, em 2016, fez uma declaração pública pedindo desculpas a todos que tinham sido feridos pelo movimento de pureza cultural, do qual Eu Disse Adeus ao Namoro era uma parte. Pouco depois,
Harris lançou um pequeno documentário. Felipe, passar aqui, vocês amarrem ele bem aí, tá certo? Não deixa ele passar no corredor, não. Pouco depois, o Harris lançou um documentário desfazendo os argumentos que defendia no seu livro. Um ponto que ele ainda não esclareceu é qual é o seu novo entendimento sobre ética sexual. Porque o entendimento que ele apresentava no livro era bíblico. Era ótimo. Era o princípio das Escrituras. Ele desfez tudo. Ele fez um vídeo dizendo, olha, eu quero desfazer os erros que eu cometi naquele livro. Ok, ótimo. Você não pensa mais desse jeito. Como é que pensa agora? Deve aparecer algumas revelações em breve, mas certamente não será bíblica, porque ele agora tem uma posição diferente do que nós entendemos que era a posição bíblica sobre ética sexual. Um ponto a considerar aqui é que por que Joshua ficou tão abalado com as críticas. Ele diz que as críticas mexeram muito com ele. Quais eram as críticas? Pessoas dizendo, olha, eu fui ferido pelo seu livro, usaram erradamente, a sua mensagem foi muito dura, e ele ficou muito abalado. A minha pergunta é, qual dos profetas do Senhor não foram acusados de estar ferindo as pessoas? Qualquer pessoa que se empenhar em pregar a verdade, em algum ponto, ele vai encontrar alguém dizendo, olha, isso é muito duro. Isso é muito duro. Você feriu, você me feriu. Os profetas do Senhor todos enfrentaram essa crítica. Em um mundo cheio de pecado, a verdade sempre causará dor. Sem dúvida, o mensageiro, que também é pecador, pode exagerar na dose e usar expressões ou métodos que deveriam ser modificados. Entretanto, se ele ensina a verdade, não precisa ficar perturbado com a sensibilidade das pessoas. Tudo bem, se eu falei de modo errado, se eu usei uma tonalidade errada, ok, eu preciso me retratar da forma, mas o conteúdo é exatamente esse. Não retiro nada se eu estou ensinando a verdade, concordam? Posso errar na metodologia, mas se eu estou pregando a verdade, eu não posso dizer, me desculpe porque eu ensinei isso. Então, creio que Joshua deveria se retratar sobre alguns aspectos do seu ensino, problemas que foram causados pelo apego exagerado a uma boa causa. Mas, baseado nisso, chegar ao ponto de desprezar tudo o que foi ensinado, isso já vai muito, muito além da conta, que é exatamente o que ele está fazendo. Anos atrás, uma família deixou de frequentar a nossa igreja, essa igreja onde vocês estão agora, porque estavam desconfortáveis com os ensinos e as pregações. O marido afirmou para um irmão que não viria mais, porque em Planalto ele se sentia muito pecador. Pois é, eu lamento informar. Todos que vierem aqui vão se sentir muito pecadores. E se você vier e não se sentir muito pecador, provavelmente a verdade não está sendo transmitida. Não descarto a possibilidade de que alguma expressão oral ou corporal, uma careta, sei lá, alguma coisa que eu fiz, ou a minha cara mesmo, não precisa muito, tenha sido exagerada ou talvez inapropriada. Mas, ao ouvir esse comentário, minha reação foi de tranquilidade e, de certo modo, até de alegria, pois essa era uma indicação de que eu estava ensinando o que a Bíblia diz. Não lamentei, não fiquei triste, não liguei para o homem dizendo, olha, me perdoe porque eu fiz você se sentir muito pecador. Não fiz e não vou fazer nunca, porque eu acho que a Bíblia faz a gente se sentir muito pecador. Não tem como você se aproximar das Escrituras do Deus Santo e ficar muito feliz. Oh, eu estou ótimo, 10%, 100%, né? 99%, mas estou chegando lá. Não existe isso. O conhecimento de Deus nos humilha, nos quebranta, nos faz reconhecer a quantidade de problemas que nós temos.
Então, a minha questão é, se o Joshua Harris estava ensinando a verdade, por que ele tinha que desfazer o seu ensino? Entende? Por que ele tinha que fazer um documentário desfazendo tudo o que ele ensinou? Ou ele não estava ensinando a verdade, ou ele abraçou outra coisa que ele tem como verdade diferente do que antes ele cria, né? Pensando em alguns problemas visíveis, estou botando aqui visíveis em destaque porque tem coisas do coração que nós não podemos saber. Problemas visíveis. Embora as revelações sejam muito recentes, pelas palavras e atitudes de Joshua, podemos perceber algumas pistas acerca das coisas que estavam desequilibradas no seu coração. Eis algumas coisas a considerar. E aqui, irmãos, a parte principal, lições e evidências que a gente precisa considerar. Eu acho, aqui a minha avaliação, um dos problemas visíveis é a aparente paixão por uma causa acima da paixão por Cristo. Entende isso? É muito fácil e muito comum nós nos apaixonarmos pela causa de Cristo sem estar apaixonados em Cristo. Muito, 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 muito comum. Tenho visto pessoas que amam missões, dão a vida por missões, mas missões se tornou um fim em si mesmo. Parece que eles não têm o mesmo amor por Cristo, que é a base de missões, tá? Ou outras coisas boas, outros ministérios interessantes, que a pessoa dá a vida, dá o sangue e tudo e tal. Sim, mas e a pessoa de Cristo, que é a base que está por trás? E você e Deus, como é que está? Há pessoas que são ardorosos, defensores das Escrituras, teólogos profundos, mas e a sua relação com a Escritura? Você faz da Escritura um material de trabalho ou é o alimento para a sua vida? Você todo o tempo está reconhecendo a autoridade e corrigindo a sua vida à luz da Escritura? São duas coisas diferentes. Está entendendo? A causa de Cristo não é igual a Cristo. O bom é quando as duas coisas vão juntas, mas podem estar separadas. Tá? E alguém que se apaixona pela causa de Cristo, a despeito do amor por Cristo, ele fica numa situação muito complicada, porque quem é que vai corrigir essa pessoa? Não? Ele está fazendo a obra de Deus, mas olha, a pessoa tem um amor enorme por missões. Não, mas só pode ser um grande servo do Senhor. Pode ser um grande servo da causa, mas não ser um servo de Cristo. Irmãos, essa é uma lição importante para todos nós. E isso, Mateus capítulo 7, né? Aquelas pessoas mostraram fervor tremendo, expulsaram demônios, fizeram milagres e tudo, em nome do Senhor, e o Senhor diz, eu nunca vos conheci. Então, aqueles tiveram muitos frutos na causa de Cristo, usando inclusive o nome de Cristo. E Jesus diz, eu nunca vos conheci. Tá? Então, aqui eu acho que é por onde começam os problemas, talvez, do ex-pastor Joshua Harris. É muito fácil ficar apaixonado pela causa de Cristo, em detrimento do nosso amor por Cristo. Há pastores que são fervorosos pregadores da palavra, mas não têm interesse pessoal na palavra de Deus. Pode uma coisa dessa? Só pode, infelizmente. Pregam 2, 3 vezes por semana, mas eles mesmos, pessoalmente, eles não têm interesse. O interesse deles nas Escrituras é material trabalho. Entende? Duas coisas diferentes. Estão envolvidos com um projeto maravilhoso e bom, mas o projeto se tornou um fim em si mesmo, tomando o lugar de Cristo. A Bíblia fala de muitos que, embora empolgados com a causa de Cristo, terminaram se distanciando de Cristo. Quando Jesus escolheu os 12 apóstolos, por exemplo, um momento importante, o propósito era claro, está escrito em Marcos 3,14, que diz, então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Notaram aí? Tem duas coisas. Qual é a primeira? Estar com ele e depois pregar.
Se não tiver essa primeira parte, essa segunda não tem sentido. Ela pode ser feita, mas vai ser feita mecanicamente. E com o tempo, essa situação não se sustenta. Primeiro é estar com Cristo, depois pregar Cristo. Se trocar essa ordem aí, ou tirar a primeira, simplesmente perdeu aqui a visão do Senhor. Estar com Cristo é o primeiro passo, antes de sair para pregar. Esse parece ser o caso, quando os apóstolos proibiram o homem de continuar usando o nome de Jesus, porque o homem não andava com eles. Vamos lá em Lucas 9, texto muito interessante. Lucas capítulo 9. Eu já vi alguns casos, talvez vocês já viram. Se não viram, não precisa ver. Mas casos em que pessoas parecem mais santos do que Deus. Já viram isso? E tem uma lei mais estrita do que a lei de Deus. Que eu acho que até o próprio Deus diz, peraí, tá. Rapaz, será que eu consigo entrar nesse esquema aí? Está muito restrito, né? Tem visto casos assim, infelizmente, né? E o final sempre não é bom. Pessoas que são muito mais conservadoras do que Cristo. Muito mais conservadores do que Cristo. Tá? E, em geral, por coisas que Jesus jamais iria brigar por elas. Mas veja esse caso aqui em Lucas 9, verso 49. Falou João... é isso mesmo, né? Antes disso... Talvez valha a pena a gente olhar em Marcos. Não, vamos já em Marcos, vamos ficar por enquanto aqui. Porque Marcos tem um versículo interessante que eu tenho certeza que vocês já leram, mas não sabem o significado. Que eu também às vezes não sei. Não é que vocês não têm, é porque muitas vezes eu leio, quando eu passo, rapaz, eu pensava que eu sabia o que Jesus está dizendo, mas eu acho que não era bem o que eu pensava, não. Ainda hoje eu tive um desses estalos lendo aquele versículo, mas está relacionado com esse contexto. Lucas 9, a partir do 46 diz assim: levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Eu acho que o entendimento começa por aqui. Mas Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração, tomou uma criança, colocando-a junto a si, e lhe disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Lucas coloca esse ensino bem aqui, porque eu acho que tem relação com o evento que vem em seguida. Lembra que os evangelhos não são a sequência cronológica de todas as coisas, e você vai encontrar o mesmo evento, por exemplo, nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que são os sinóticos. Às vezes o mesmo evento ele está ligeiramente deslocado de posição, colocado numa posição em que vai servir ao propósito do autor. Os evangelhos não são biografias, são relatos teológicos da pessoa do Senhor, da vida de Cristo, tá? São relatos interpretativos. Então, muitas vezes, a própria narração de um evento, um milagre que Jesus faz, você tem que ver a situação em que ele se encontra e por que o evangelista colocou aquele milagre exatamente ali. Exatamente, lembra aquele milagre interessante? Jesus curou o cego de 2 vezes, ele não fez de uma vez só? Marcos 9, segura aí Lucas, só para... Marcos 8, né? Capítulo 8 de Marcos, aqui na minha versão atualizada, em cima do verso 1 diz: a segunda multiplicação de pães e peixes. É isso mesmo? Pronto, então todo mundo está com a versão inspirada. Segunda multiplicação de pães e peixes. O próximo evento é: os fariseus pedem um sinal do céu. Não é isso? A partir do verso 11, o que eles querem? Um sinal para eles poderem ver. Eles não estão vendo. Mostre-nos um sinal para nós podermos ver que tu és o Messias. Ou seja, Jesus está fazendo, acabou de fazer mais uma multiplicação, mas
Mostre-nos um sinal do céu, ou seja, nós não vimos ainda. Verso 14, a partir do 14, o fermento dos fariseus e de Herodes. A história é, Jesus vai no barco e diz para os discípulos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus. Aí o que é que os discípulos entendem que Jesus está falando? Como é que pode? Né? A gente acha graça. Como é que... Começa a falar, é porque nós não trouxemos pão. Olha aí, Jesus está falando, era para a gente ter trazido pão. Ele está falando, como é que pode, né? Como é que você é burro desse tanto e tal? Jesus fez agora, Jesus diz, ele quase diz assim, vocês são burros, vocês não conseguem pensar um instante. Olha só, verso 17, Jesus percebendo, lhes perguntou, por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Eita pergunta, hein? Essa é uma pergunta com afirmação, a resposta já está nela, né? Por acaso vocês têm o coração endurecido? E ele lá dentro dizendo, é esse mesmo. Tendo olhos, não vedes, olha isso. E tendo ouvidos, não ouvis. De novo, problema de visão, como os fariseus também, que tinham olhos e não conseguiam enxergar. E aí o Senhor fala sobre isso, termina no verso 21 e diz, ao que lhes disse Jesus, não compreendeis ainda? Né? Porque em alguns momentos eles pareciam que compreendiam. Em outros momentos parece que eles não entendiam nada. Eu acho que o próximo evento de Marcos 9 é uma ilustração dessa situação dos discípulos, dessa ora enxerga, ora não enxerga. Por isso aqui no verso 22 diz, então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe salivas aos olhos, impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe, vês alguma coisa? Está vendo a história de ver? Já os fariseus não enxergavam, Jesus disse, vocês têm olhos e não veem? Imagina os discípulos aqui perto, depois de ter ouvido aquela repreensão, Jesus perguntando, está vendo alguma coisa? Falando com o cego, dizendo, vocês prestem bem atenção na pergunta, né? Estão vendo? Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu, vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. E o Senhor está meio nebuloso, eu estou vendo os homens, mas parece que é as árvores andando. Não sei como é que ele sabia as árvores, talvez ele já tinha visto árvores antes, ou ele pegava nas árvores, né? Mas ele conseguiu, o vulto que ele viu era de árvores caminhando. Então, novamente, ele pôs as mãos nos olhos e ele passa a ver claramente, ficando restabelecido. E tudo distinguia de modo perfeito. Eu acho que é a ilustração do que vai acontecer com os discípulos. Aos poucos, eles tem hora que enxerga, tem hora que não enxerga, até que chega um momento, um ponto, em que os olhos abrem de... agora entendemos. Qual foi esse evento? Ressurreição de Cristo. Até que acontece a ressurreição e daí para frente, eles começam a perceber claramente, pronto, daí para frente não há mais dúvida. Então, os milagres e os eventos relatados nos evangelhos têm esse propósito. Além do milagre em si, há muita coisa dentro do contexto em que a gente vê que Jesus está dando um ensino que ultrapassa, inclusive, o próprio evento. Então, é o caso aqui em Lucas 9. Eles estavam brigando sobre quem era o maior no reino dos céus. Verso 49 diz, falou Jesus e disse, falou João e disse, mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe o proibimos, porque não segue conosco. Certo? Qual é a reação de Jesus? Não proibais, pois quem não é contra vós, é por vós. Depois no outro versículo diz, quem comigo não ajunta, espalha. Tá? Os discípulos eram mais zelosos pelo nome de Jesus do que Jesus mesmo. Nota o exagero? O desequilíbrio? Nós proibimos Jesus. Não, vocês estão passando da conta nesse zelo de vocês. Próximo evento, Lucas 9, aconteceu que ao se completarem os dias, o verso 51, em que ele devia ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém.
Vendo os discípulos, Tiago e João, perguntaram-lhe: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Olha só, homem manso, né? Esses dois homens, Jesus deu um título para ele, qual foi? Boanerges, que significa filhos do trovão. Foi Jesus que chamou os dois de filhos do trovão. Se fosse eu, jamais tinha escolhido 2 filhos do trovão para ser meu discípulo. Não, vou pegar um mais manso. Esses 2 aí, eles vão se matar e matar os outros, né? Filhos do trovão. E aqui está a mansidão dos homens. Eu não sei se eles iam ter poder para fazer descer fogo do céu, não é? Eu acho que não. Mas eles acham que tem, e dizem: Senhor, só é o Senhor dizer sim, nós vamos sapecar esse povo. É só desce fogo e pronto, não sobra, fica só o torrão, não é? Isso é o sinal do legalismo, do exagero além da conta, de um zelo sem entendimento. Irmãos, todos nós podemos ser vítimas disso, em uma área ou outra da nossa vida. Precisamos ter muito cuidado, porque os nossos padrões sempre são os melhores, né? Todo mundo é legalista, menos eu. Não, os outros... Não, mas eu não, é porque isso é o que a Bíblia ensina, né? Como alguém disse, todo autorretrato é muito bonito. Quando você fala, não, mas que é lindo, é perfeito, exato, né? Todos nós temos a tendência a cair nessa armadilha. Todos nós, em uma área ou outra, precisamos muito cuidado e muita dependência do Senhor, muito entendimento das Escrituras, porque a Escritura é quem vai nos equilibrando, suavizando o que precisa ficar mais suave e endurecendo o que está muito mole. Mas é a Escritura aplicada pelo Espírito Santo que dá a medida certa. E ela vai nos corrigindo, vai tirando as arestas, e a gente vai devagarzinho avançando. E vamos continuar assim. Não tem esperança de parar esse processo. Lamento informar. Enquanto estivermos nesse mundo, vamos estar lutando com esse problema. Só para essa luta no dia que estivermos na presença do Senhor. Ou seja, eu preciso continuamente estar crescendo e amadurecendo à luz da palavra de Deus. Não posso parar esse processo. Então, voltando aqui aos comentários... parece que o zelo por uma boa causa estava passando da conta e Jesus os repreendeu. Não é por acaso que logo em seguida Lucas narra o episódio de Tiago e João, os filhos do trovão. Propõe a possibilidade de fazer descer fogo do céu para consumir os samaritanos. Agora, só um detalhe sobre Tiago e João. Se você por acaso é um filho do trovão, ou da trovoada, ou do relâmpago, não se desespere. Há esperança se você se submeter ao Senhor e quiser viver na dependência do Espírito Santo. Até os filhos de trovão podem se tornar filhos do amor. Tá certo? João, esse homem bravo aqui, se tornou conhecido como apóstolo do amor. Leia as epístolas de João e você vai ver por que ele é o apóstolo do amor. Então alguns dizem, mas é porque eu sou assim, eu nasci feito um trovão mesmo, o pavio é bem curtinho e tal, não mexa comigo, vai explodir, eu sou desse jeito. O Espírito Santo não tem poder de mudar esse jeito estranho, pecaminoso, que você usa como uma desculpa para entristecer a Deus. Claro que ele tem. Jeito, temperamento, tudo isso muda. O Espírito de Deus nos faz um novo homem, nos dá um coração oposto até do que a gente tinha. Deus muda tudo em nós. Então, a história antiga e recente do povo de Deus está cheia de tristes episódios nos quais irmãos passam a atacar ou julgar outros simplesmente por causa de diferenças periféricas que poderiam ser acomodadas biblicamente. Pessoas têm rompido comunhão com outros, por exemplo, por causa do estilo de música, instrumentos, horário de programações. Por exemplo,
A igreja faz a EBD à tarde. Não, essa é uma igreja, não pode ser uma igreja fiel. EBD se faz de manhã, tá certo? Mas EBD à tarde, isso é um sinal de desvio. Tem um grande problema dessa igreja. Na Escritura sequer existe um programa chamado Escola Bíblica Dominical, né? Engraçado. Mas metodologias e alguns usos e costumes que podem ser perfeitamente acomodados dentro do ensino bíblico da liberdade cristã. Na defesa da verdade, não podemos usar a verdade como chicote para ferir os que não andam conosco. Paulo diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Se não estivermos ligados a Cristo, em comunhão com Ele, sob a direção do seu Espírito, andando em amor, facilmente poderemos usar a justiça para praticar a injustiça. Pode ter certeza, nós podemos pegar a justiça e com ela praticar a injustiça. Parece que o desejo de Joshua de livrar os jovens do risco da impureza o levou a exagerar na defesa da sua boa causa. De repente, uma metodologia boa e aconselhável passou a ser vista como sagrada e sancionada como o método bíblico de aproximação de rapazes e moças. Não existe método bíblico para aproximação de rapazes e moças. Eu não conheço o texto disso daqui. Agora as normas, assim diz o profeta Isaías. Um rapaz, quando quiser se aproximar de uma moça, ele precisa rodear o muro da casa dela 3 vezes. Não existe essa metodologia. Existem princípios eternos que você aplica em qualquer situação. Mas aqueles passos, passo 1, passo 2, passo 3, se seguir esses passos vai dar tudo certo? Não existe isso na Escritura. Certamente os exageros que alguns fizeram com o ensino de Joshua não teriam seu apoio. Estavam elevando um bom conselho à posição canônica e julgando por esse critério os que não estavam seguindo essa cartilha. Esse é o outro problema, irmãos. Quando a gente pega uma metodologia, mesmo que seja boa, e começamos a achar que ela é igual à palavra de Deus, quem não se encaixar nela, a gente começa a dizer que não está mais servindo a Deus. Né? Porque nós levamos à posição canônica uma metodologia. Aí precisamos ter muito cuidado com isso. Muitos pais seguiram estrita e legalisticamente, essa metodologia como uma forma de assegurar a bênção de Deus sobre o futuro casamento dos filhos. A coisa realmente avançou para o exagero, tanto que alguns críticos passaram a chamar as sugestões de Joshua de o evangelho da prosperidade da vida sexual. A ideia era que, se eu fizer isso, se eu seguir essas normas, Deus vai me abençoar porque eu cumpri as regras. Os jovens e seus pais criaram a expectativa de que, se alguém dissesse adeus ao namoro, seguisse as normas do cortejo, então teria assegurado um casamento feliz e uma satisfatória e abençoada vida conjugal. A pergunta aqui é: será que Joshua tinha também elevado sua metodologia ao patamar sagrado? Será que ele estava confundindo suas orientações com a revelação de Deus, colocando as duas em pé de igualdade? Certamente alguns dos seus leitores cometeram esse excesso. Os que foram prejudicados e se decepcionaram com o cristianismo também foram a esse extremo. Mas, e quanto ao próprio Joshua? É difícil dizer com segurança, mas é um pouco intrigante que ele, ao mesmo tempo em que renegou seu ensino, também renegou a fé. Né? Porque podia muito bem dizer, eu errei aqui e aqui. Sim, mas por ter errado aqui e aqui, significa que o cristianismo todo está errado? Entende aqui por que eu digo que é um ponto intrigante? Parece que ele equacionava o que ele ensinou com a essência do cristianismo. Então, se ele chegou à conclusão de que aquilo não foi bom, então o cristianismo não é bom. Ok?
Mas quem foi que disse que essa é a essência do cristianismo? Entende? Isso. Exatamente. Essa frase, com certeza, quando falar de legalismo, a gente precisamos comentar. Ele tinha uma medida. Que ele dizia, pela medida que eu tenho para medir um cristão, eu não sou um cristão. Que medida era essa? Qual era a medida? O cânon que ele utilizava para dizer quem se encaixar aqui é um cristão ou não. Então, tem umas coisas um pouquinho sérias. Não sei detalhes sobre o ministério dos pais do Joshua, mas sei que muitos defensores da metodologia do homeschooling acham que esse método é o caminho para que os filhos não se afastem da fé. A metodologia é boa? É ótima, mas ela não vai resolver o problema da fé dos filhos. Vai ter muitos que vão ser educados no homeschooling e vão se desviar. Se a família achar que o fato de usar a metodologia resolveu o problema no coração da criança, pronto, faz isso e você terá um grande servo de Deus. Não vai dar certo não. Quando isso acontece, o monstro do legalismo mostra suas garras e o efeito destrutivo não tarda em aparecer. Quando confundimos métodos e preferências com a essência da fé cristã, corremos o risco sério de segregação que pode levar a situações ainda mais sérias. É assim que surgem as divisões, os partidos e até as seitas. A gênese é por aqui. Foi por esse caminho que andaram as autoridades religiosas judaicas, chegando ao exagero farisaico do tempo de Cristo. Não é que tudo que os fariseus faziam era reprovável. Eles tinham coisas recomendáveis. Mas se afastaram da palavra de Deus à medida que coisas boas ganharam a conotação de sagrada. O que lhes faltava era humildade e equilíbrio para separar as coisas periféricas das coisas essenciais. Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Quais são? A justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Não estava errado não em dar o dízimo. Está errado em pegar-se aquilo e esquecer aquilo, o que é mais essencial. E se justificar dizendo, já que eu estou dando o dízimo, está tudo resolvido. Eu disse, não, vocês estão se aproveitando disso para acalmar a sua consciência. Essas palavras também nos lembram o conselho de Salomão quanto ao perigo do perfeccionismo. Eu gosto desse tema em Eclesiastes 7, né? Vocês já sabem disso. Salomão diz, bom é que retenhas isto, e também daquilo não tires a mão, pois quem teme a Deus, de tudo isso sai ileso. Ou seja, bom é que você tenha equilíbrio em todas as coisas, né? Tem equilíbrio. Quando passamos a defender uma causa com uma paixão que supera nossa paixão por Cristo, estamos à beira do precipício. Olhem, todos nós aqui, qualquer que seja a causa, por mais bela, nobre que seja, se essa causa tomar o lugar de Cristo, nós estamos à beira do precipício. Seja o que for, o louvor, né, o pessoal do louvor, o pessoal do ensino, o pessoal da cozinha, né, adivinha? É ótimo servir e fazer as comidas, mas se servir e fazer a comida for mais importante do que a comunhão com Cristo, é um problema. Qualquer outro ministério nós vamos fazer. Quando percebemos que a nossa causa quando percebermos isso mesmo, que a nossa causa não podia realizar o que prometeu, ou não poderá realizar o que prometeu, podemos cair no extremo oposto, deixando de ser o legalista irmão mais velho para assumir a postura do libertino irmão mais novo. Que eu acho que é exatamente o que aconteceu com o Joshua Harris. Aparentemente, antes muito restrito e muito fechado, se decepcionou com aquele sistema e agora ele jogou fora foi tudo.
Não é que ele tem mais uma metodologia, é que ele acha que agora não tem metodologia nenhuma. Tudo que ele disse não serve mais, ele saiu de um extremo para o outro extremo. Isso é uma coisa muito séria, o legalismo sempre vai fazer isso. Quando você se decepciona com isso, o risco é cair. Não sei se já observaram, mas no meio de pessoas que foram crentes, né? Se encontra, eu já fui crente, já viram isso? Já fui crente. Em geral, quando você acha um que já foi crente, pergunta de que igreja você era. Em geral, vai ser de igrejas pentecostais e neopentecostais. Pode ir atrás. Por quê? Porque era essa crença meio nas normas, nas regras. E também, quanto mais legalista o ex-crente era, mais libertino ele se torna, quando ele abandona a fé. Já viram isso? Já vi isso acontecer muitas vezes, muitas vezes. A pessoa sai de um extremo e vai para o outro extremo. Então precisamos, irmãos, cuidar mesmo, cuidar muito. Pensem, como está o meu amor por Cristo? Isso é a coisa central. Minha relação com Cristo, minha paixão por Ele, meu relacionamento com o Senhor Jesus. Eu me identifico com Ele diretamente, eu sou apenas um defensor de uma causa que Ele defende. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Amém? Vamos orar. Senhor, pedimos que o Senhor abençoe esse homem, tenha misericórdia dele, Senhor. O impacto do seu desvio, das suas palavras, do seu novo estilo de vida, pode ser tão destrutivo na vida de milhares de pessoas. Que o Senhor traga de volta a sensatez, ao arrependimento, que o Senhor restaure a sua família, seu casamento, que o Senhor lhe dê equilíbrio e humildade para retornar ao santo caminho do Senhor. Ao mesmo tempo, pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que pensamos estar em pé, que às vezes só estamos pensando mesmo, Senhor, pois se não estivermos perto de Ti, já ou caímos ou estamos à beira da queda. Que o Senhor abra os nossos olhos, nosso coração para a integridade no nosso relacionamento contigo. Em nome de Jesus. Amém.